Olá, graça e paz. Estamos aqui na nossa penúltima aula de Teologia Pastoral. Quero te convidar a orar comigo um pouquinho. Pai amado, quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui com o meu aluno, com a minha aluna, quando vamos falar agora sobre mais um tema importante da disciplina Teologia Pastoral, que é acerca do sofrimento. Dá-nos a graça de falar, de entender, e que o nosso ministério seja aperfeiçoado também nessa área, a fim de que, com o consolo que recebemos do Senhor, possamos também ministrar e ensinar a outros a passarem também por suas lutas. Pedimos essa graça em nome de Jesus. Amém. Bom, meu querido, como falamos agora aqui na oração, vamos ministrar hoje o capítulo 11 do Teologia Pastoral, e o título de hoje, o tema de hoje é: qual deve ser a sua atitude diante do sofrimento? Este é um tema que realmente precisa entrar aqui no currículo do pastor ou do líder que está já em curso, que já está desenvolvendo seu ministério ou está se preparando para isso. Porque certamente o sofrimento vai ser um tema sempre presente na vida de um líder, ou dele próprio, ou de outras pessoas, sendo ele um instrumento para minorar a dor, as lágrimas e o sofrimento na vida de outras pessoas. E diante desse tema, que é universal, a questão do sofrimento, a gente deve aqui compreender algumas observações que a Bíblia nos traz acerca disso, tá bom? Em primeiro lugar, na verdade hoje nós queremos dividir esse nosso estudo, capítulo 11, em 3 observações, sendo a primeira a seguinte: você deve confiar em Deus para livrá-lo em todos os sofrimentos que o afligem. Não importa a sua severidade. Você deve, então, desenvolver essa capacidade de confiar em Deus, num Deus que conhece o seu sofrimento e que pode livrar a sua vida desse sofrimento. E é uma passagem muito importante que vai dar uma base para que a gente desenvolva esse primeiro tópico da aula de sofrimento. Essa base bíblica está em 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Eu vou ler toda a passagem porque ela é muito importante e a partir dela haverá uma subdivisão desse primeiro ponto. Bendito, 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos, que também ainda nos livrará, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Como eu disse, essa passagem é muito importante porque ela, de alguma forma, procura responder aquela pergunta que muita gente faz diante do sofrimento. Simples, uma pergunta muito simples. Por que eu? Por que eu preciso sofrer? Ou porque Deus permitiu que eu passasse por esse vale de sofrimento? Essa própria passagem vai nos ajudar dentro desse primeiro tópico, o tópico que, relembrando, no sofrimento devemos aprender a confiar em Deus, que nos livra do nosso sofrimento.
e procurando responder essa pergunta: por que eu? Por que eu preciso passar pelo sofrimento? Pois bem, primeiro motivo, dentro dessa passagem bíblica, é porque Deus é Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Veja que ele começou o texto dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. No decorrer da Bíblia, Deus se revelou ao homem de diversas formas, como Yahvé Jireh, o Deus da provisão, como Yahvé Rafá, o Deus que cura, como Yahvé Shama, o Deus sempre presente. Enfim, vários são os nomes de Deus de acordo com cada realidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo apresenta Deus também como Deus de toda a consolação e também Pai das misericórdias. Por isso, eu só consigo ter uma experiência com esse Deus das misericórdias ou Deus de consolação se eu de alguma forma passar por alguma situação aflitiva. Mas, na medida em que se processa o sofrimento e a aflição, será a medida, e uma medida larga, uma medida abundante, da revelação desse Deus que é o Deus de toda consolação. Então, a primeira razão pela qual Deus permite que eu passe pelo sofrimento é justamente para que Ele se revele a mim e Ele se revele a você como Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É importante você saber que Deus quer se revelar à sua vida, no seu contexto de vida. Não haverá consolo ou não haverá misericórdia se você realmente não passar por um vale de sofrimento, um vale de aflição. Não que Ele queira que você passe, mas Ele quer que você seja experimentado a fim de poder ajudar a outros. Como você vai falar de que existe um Pai de misericórdia, um Deus de consolação na vida do outro, se você mesmo não tenha passado por uma experiência pessoal nessa área? Pois bem, Deus quer se revelar a você primeiro, para que você, como pastor e líder, possa, na devida proporção, trazer uma palavra de algo que foi a sua própria experiência com Deus. A segunda razão é que Deus o consola para que você possa ser um testemunho para outros sofredores. Parte disso eu já falei no primeiro ponto, mas está enfatizado aqui no versículo 4, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja que esse versículo complementa o primeiro. O primeiro, Deus se revela como o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ou seja, há uma revelação de Deus pessoal a cada um de nós, especialmente a um líder, especialmente a um pastor, que precisa ter uma revelação pessoal com Deus que se revela Pai de misericórdias e Deus de consolação. E aqui, claramente, Deus permite isso para que a gente passe por essa experiência, a fim de que a gente também tenha condições de consolar aos que estão em algum nível de tribulação. E consolar pela mesma qualidade ou pelo mesmo tipo de consolo que se processa em nossas vidas e que certamente se processará na vida daqueles por quem estamos intercedendo ou daqueles que estamos pastoreando. Uma terceira causa é que Deus lhe dá o conforto na proporção dos sofrimentos. Por que Deus então permite o sofrimento? Para que você possa também experimentar na mesma proporção o consolo. E então, em cada situação da vida, nós nunca vamos nos desesperar, porque por mais profundo que seja o sofrimento, podemos ter a garantia de que a consolação de Deus também será profunda, também será intensa. E Deus quer que todos tenham essa experiência. Veja o que diz o versículo 5. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Transborda o sofrimento,
mas também transborda a consolação. De maneira que nunca vamos nos desesperar, mas sempre saberemos que haverá uma boa medida de consolo para uma boa medida de tribulação. Em quarto lugar, estamos ainda naquela perguntinha, por que Deus permite o sofrimento? Em quarto lugar, Deus usa seu sofrimento para despertar outros crentes. Isso aconteceu muito no ministério do apóstolo Paulo, e ele também nesse texto de Coríntios, de 2 aos Coríntios, capítulo 1, agora versículos 6 e 7, ele vai deixar isso também bastante enfatizado. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Veja bem, o nosso sofrimento desperta outras pessoas. Quando um líder sofre, uma igreja ora mais, uma igreja fica um pouco mais apercebida do que está acontecendo no reino espiritual, então ela se inclina numa dependência mais intensa de Deus para proteger o líder, para orar, para jejuar, para se consagrar, para santificar e também para vigiar, porque assim como um líder eventualmente passa por sofrimentos, é possível que o rebanho também passe por crises, por lutas. Então, o sofrimento de alguém desperta outras pessoas e impulsiona cada um a desenvolver um nível maior de vigilância e de dependência de Deus. Por isso, Deus permite o sofrimento. É como se fosse um vinho num odre, que se ficar parado, ele não se tornará um vinho bom daqui a algum tempo. Mas às vezes ele precisa ser mexido e transportado de um odre para outro, até como figura do sofrimento na nossa vida. O sofrimento traz algumas mudanças, e essas mudanças ativam a nossa espiritualidade de alguma forma. De uma forma ou de outra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Apenas uma citação. Em quinto lugar, Deus permite o sofrimento para nos ensinar a confiar nele cada vez mais. Então, em quinto lugar, Deus usa o sofrimento para ensiná-lo a confiar nele cada vez mais. Confiar em Deus que nos livra dos sofrimentos. Isso está descrito em 2 Coríntios 1, versículos 8 e 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará. Veja que coisa forte foi essa experiência que o apóstolo Paulo passou. Num determinado momento, a crise foi tão tremenda que ele realmente desistiu até de acreditar que haveria força para suportar aquela condição, força humana para suportar aquela crise. Ele realmente se viu como alguém que em pouco tempo estaria morto. Mas veja, foi uma confiança em Deus tão grande que ele acreditou que se morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Tamanha a confiança que foi desenvolvida em Deus em meio ao sofrimento. Por isso que o sofrimento nos ajuda a desenvolver a capacidade espiritual de confiar em Deus. Seja qual for o sofrimento, seja qual for a crise, se nós soubermos direcionar esta situação aos pés do Senhor e na direção de Deus, Ele nos dará todas as condições de crescermos na fé e de crescermos na confiança
como foi a própria experiência do apóstolo Paulo. Confiança tal num Deus que pode ressuscitar dos mortos, se esse fosse o final da história, se o sofrimento, se o clímax do sofrimento fosse a morte. Até para a morte haveria saída, tamanha a confiança no apóstolo Paulo no meio dos sofrimentos. E em sexto lugar, já que estamos falando do apóstolo Paulo, Paulo sofreu gradualmente. Na apostila que você tem, ou que você pode adquirir, conforme as orientações que já temos dado no curso, você vai ver várias situações em que o apóstolo Paulo enfrentou. Eu vou apenas citar algumas pontuais, em algumas passagens bíblicas específicas, por exemplo, 1 Coríntios 4, de 9 a 13, só para você ver o tipo de sofrimento que ele experimentou. 1 Coríntios 4, de 9 a 13, que diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós desprezíveis. Até a presente hora padecemos fome e sede. Estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e o suportamos, somos difamados e exortamos. Até o presente, somos considerados como o refúgio do mundo e como a escória de tudo. Veja, isso aqui é apenas um vislumbre, mais ou menos, do que era o contexto de sofrimento a que Paulo era submetido por amor ao Senhor, por amor ao reino de Deus e por amor ao Evangelho. Há uma outra passagem ainda dentro do sofrimento gradual do apóstolo Paulo, tudo isso ainda dentro daquela perguntinha, né? Por que nós sofremos? E ainda dentro do primeiro ponto maior, que representa o sofrimento como uma possibilidade da gente confiar em Deus, que nos livra de todo sofrimento. Mas ainda pensando no sofrimento gradual de Paulo, segundo aos Coríntios 6, de 4 a 11, ele também nos diz assim: antes em tudo recomendando-nos, como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Veja, mais uma porção aqui dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Sofrimentos graduais do apóstolo Paulo, que nos levam a nos identificar com ele e com estes homens santos de Deus, que fazem uma obra dispostos a sofrerem e até morrerem por amor de Jesus. E, por último, dentro dessa primeira reflexão, que é em sétimo lugar, dentro daquela perguntinha, por que o sofrimento? Não é porque Deus permite o sofrimento. Em sétimo, Deus usa o sofrimento para ensinar a oração e as ações de graças. Segundo aos Coríntios 1, versículo 11. Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então o sofrimento de alguém leva o seu arraial, o seu grupo de relacionamento mais próximo a desenvolver a oração,
na hora da luta, na hora da angústia e na hora do sofrimento, bem como as ações de graças na hora em que Deus traz o livramento. Porque você certamente se lembra que nós estamos aqui dizendo o seguinte, que é na mesma proporção em que há sofrimento, na mesma proporção vem o consolo. Então, o sofrimento gera as orações, mas a consolação ou o livramento deve gerar as ações de graças. E tudo isso resulta em adoração ao nosso Deus. Tudo isso é uma oportunidade, tanto para aquele que está em sofrimento, ou para aquele que está intercedendo por alguém em sofrimento, tanto é uma oportunidade da gente desenvolver a capacidade de orar, como também a capacidade de agradecer pelo livramento concedido nos momentos de angústia. E é isso que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto, que no meio das muitas tribulações, tudo isso vai ser uma oportunidade para a igreja crescer nas orações e crescer nas ações de graças. Na medida do sofrimento, vamos orar, e na medida do livramento e do consolo, vamos render graças, e em tudo o nome do Senhor será glorificado, e a igreja vai crescer em todos os sentidos. Pois bem, então, deixamos o nosso primeiro tópico, respondemos os 7 questionamentos acerca do porquê Deus permite o sofrimento, e agora vamos então para um segundo momento, que é o penúltimo da aula de hoje. Segundo lugar, você precisa conquistar seu sofrimento, seu espinho na carne, por causa de Cristo. Segundo aos Coríntios 12, de 7 a 10, Paulo vai falar sobre um certo espinho na carne. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Pois bem, este segundo momento do nosso estudo de hoje, repetindo, você precisa conquistar seu sofrimento. Essa palavra aqui me chama muito a atenção, porque a gente precisa realmente fazer a transição entre ser dominado pelo sofrimento e dominar o sofrimento. O grande desafio da nossa vida é não fugir do sofrimento, é aprender a confiar em Deus na hora do sofrimento, mas saber subjugar o sofrimento, colocar o sofrimento debaixo dos seus pés, em domínio, em sujeição, e não permitir que o sofrimento esteja acima da sua cabeça, ou o sofrimento domine as suas emoções, o seu pensamento, a sua forma de agir, de pensar, de decidir, de viver o seu dia a dia. Há muitas pessoas que, infelizmente, são escravas do sofrimento e fazem com que o sofrimento esteja sempre à frente de tudo, de toda a liderança. O sofrimento acaba liderando essas vidas. O apóstolo Paulo, num certo momento, ele percebeu que estava constantemente sendo perseguido. A gente acredita, pelo contexto que ele ensina à igreja de Corinto, que o espinho na carne provavelmente se manifestava através da perseguição dos judeus, através das calúnias, das injúrias. Onde ele ia, era suscitada alguma perseguição que fazia com que ele entrasse numa dimensão de sofrimento. E quando ele via essas situações, ele orava: Senhor, que esse espinho na carne me seja removido. E então a resposta de Deus foi na seguinte direção: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Ou seja, não é na remoção do sofrimento que você vai ser um vitorioso, mas sim, em meio ao sofrimento, você se apropriar da graça, que será suficiente para ministrar paz ao seu coração, estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade intelectual, para que você possa então colocar o sofrimento debaixo do seu controle e não acima do seu controle, entendendo que tudo isso é possível por causa da graça. É uma graça libertadora, é um favor que você não merece, é uma graça que tem o número exato do seu sofrimento. É como uma roupa que se encaixa perfeitamente no meu corpo, ou seja, eu tenho o meu número, a camisa tem o meu número, a calça tem o meu número, o sapato tem o meu número, ou seja, é uma roupagem de acordo com o meu número, ou seja, uma graça que procede, que emana de Cristo Jesus e que me ajuda a enfrentar toda e qualquer situação, todo e qualquer sofrimento, seja ele qual for. Ou seja, não é na remoção do sofrimento que eu terei paz, mas é na graça ministrada ao meu coração que me ajuda a ter o sofrimento e a aflição debaixo do meu controle. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Paulo entendeu isso, quando Paulo teve esta revelação, então ele compreendeu e exultou a Deus com a seguinte frase: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Não é uma apologia ao masoquismo, sentir prazer no sofrimento, não é nesse sentido que ele está dizendo, mas é sentir prazer na graça em meio ao sofrimento, porque no meio do sofrimento, então, se manifesta essa graça prazerosa, que nos ajuda a entender Deus em cada esquina da nossa vida, em cada vale sombrio, entendendo que a vara e o cajado do Senhor estarão sempre presentes, porque o Senhor estará presente no nosso vale da sombra da morte. E a terceira e última reflexão, então, desta lição tão importante sobre o sofrimento, é que você deve triunfar sobre todos os sofrimentos, todas as provas e tentações que possam lhe atacar. Ele se parece com o ponto anterior, que fala sobre a necessidade da gente dominar o sofrimento, né? Ou subjugar o sofrimento, mas esse daqui vai um pouquinho mais além. Você deve triunfar realmente, triunfar. Deus tem uma expectativa de que através dos recursos que Ele te deu, e isso está numa das nossas lições também ministradas aqui no Teologia Pastoral, de que Deus nos deu recursos para desenvolver o nosso ministério, e Ele nos deu recursos para triunfar sobre todos os sofrimentos, todas as provas, todas as tentações que possam nos atacar. E a gente poderia resumir isso aqui em dois elementos, ou dois recursos que Deus nos dá: a graça de Cristo e o poder do Espírito Santo. A graça de Cristo, é só você rever o ponto anterior, quando Paulo fala exatamente sobre isso, de uma experiência que ele teve com o espinho na carne, onde Jesus se revela a ele dizendo o seguinte: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a graça é o favor imerecido, é a capacidade ou a habilidade de Deus para cada momento diferente ou aflitivo que a gente possa experimentar na nossa vida. É a graça, é a provisão que vem do Senhor. E o segundo recurso é o poder do Espírito Santo. Lá em Atos 1, versículo 8, fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria e até aos confins da terra. Então, resumindo, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus que nos
é liberado de uma forma copiosa, intensa, sem medida, sem reservas, de acordo com toda e qualquer situação. Veja que os apóstolos e os irmãos da igreja primitiva passaram por momentos difíceis. Alguns foram poupados da morte, outros não foram poupados da morte, mas todos eles, mesmo diante de um iminente perigo terrível, mas para toda e qualquer situação, houve uma provisão, seja de graça ou seja de um poder do Espírito Santo, para que se suportasse o insuportável humanamente falando. Enfim, tudo isso está disponível a mim e está disponível a você. Seja na minha situação pessoal, seja na sua situação pessoal, mas nas nossas experiências pessoais, com certeza, Deus quer se utilizar de tudo isso para que numa experiência viva e genuína com Deus, possamos então posteriormente ajudar a outros que estão no nosso aprisco com uma palavra de consolo, com um direcionamento que nós mesmos experimentamos na hora da nossa crise, na hora da nossa dor. Que o Senhor então te conforte, te abençoe na hora do sofrimento, te abençoe nessa aula e te aguardo para a nossa 12ª e última aula de teologia pastoral. Deus te abençoe.